Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez eu venho aqui com o coração cheio de alegria, trazer para vocês uma palavra poderosa do Senhor para nós, para as nossas vidas. E a palavra hoje está lá no livro de Daniel, capítulo 6, e a gente vai ler alguns versículos separadamente para a gente entender o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. E primeiramente eu queria pedir perdão para vocês, porque vocês vão escutar alguns barulhos. Eu estou aqui na varanda da minha casa, do lado tem uma construção e passam muitos veículos, e são barulhos que eu não consigo ajustar para vocês no momento para que não atrapalhe. Mas isso não vai nos tirar da concentração, isso não vai nos tirar dos pés do Senhor, e o que Ele tem para nos entregar hoje a gente vai receber independente dos barulhos externos. Amém? Então vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Primeiramente, vamos saber quem é esse rei, quem é Daniel, para a gente entender o que o Senhor fez naquele lugar. O rei Dário era o rei da Pérsia, o rei citado aqui no versículo. E o rei Dário, meus irmãos, ele era um dos reis mais poderosos daquela região, se não o mais poderoso. Ele já tinha derrotado com seu exército, com seu poder, duas grandes nações, que foram os caldeus e os babilônios, que também eram grandes nações ao seu tempo. Mas o rei da Pérsia, ele munido de mais poder, de mais armamento, derrotou essas duas grandes nações e passou a ser, na época, a grande potência. Então, quem era o rei Dário aqui? O rei Dário era o rei mais poderoso da região. O rei Dário era o rei de uma nação poderosa, de uma nação constituidamente poderosa, onde era praticamente imbatível até aquele tempo. E Daniel, quem era Daniel? Daniel era um profeta do Senhor, temente ao Senhor, que andava nos caminhos do Senhor. Daniel era um homem que não se contaminou com os costumes da Babilônia nem da Pérsia. Daniel era um homem que orava todos os dias fervorosamente. Daniel era um homem que todos os dias, durante todo o dia, buscava a Deus em orações. Daniel era um servo do Senhor. E aí a gente tem dois homens nessa balança. De um lado a gente tem um rei constituidamente poderoso, e do outro a gente tem um servo poderoso em graça e misericórdia pela bondade do Senhor. Mas, por amar tanto a Deus, por querer tanto todos os dias a busca e a presença do Senhor, Daniel constantemente orava. O Senhor tinha também em grande estima, o Senhor queria exaltar a Daniel. Daniel crescia em importância dentro do palácio, e o rei Dário passou a ver Daniel não apenas como um servo estrangeiro, mas como um amigo em que ele podia contar, em que ele podia confiar. Mas esse preço para Daniel não saiu de graça, porque essa visão que o rei Dário passou a ter de Daniel causou a sua ida, a sua descida à cova dos leões. Porque o que acontecia ali começou a causar inveja, raiva, rancor entre pessoas que acompanhavam o rei há mais tempo, que conheciam o rei há mais tempo e que era da própria nação do rei. E aí essas pessoas intentaram fazer o mal a Daniel. E eles buscaram todas as formas de encontrar defeitos em Daniel, na sua conduta, no seu agir, mas não encontravam, porque Daniel andava em retidão com as palavras de Deus e também do Império Persa. E aí eles pensaram, olha, dentro da nossa lei, dentro das nossas ordenanças, nós não vamos conseguir acusar Daniel, porque ele é um homem íntegro. E eles sabiam disso. Então a gente vai procurar dentro das leis do país de Daniel algo para acusá-lo. E aí eles foram atrás e descobriram que Daniel orava incessantemente todos os dias em horários determinados. Abria as portas da janela do quarto dele para Jerusalém, se ajoelhava e orava ao Deus poderoso.
E aí veio a cabeça dizer, vamos impedi-lo de orar. Vamos impedir de falar com esse Deus. Vamos colocar na cabeça do rei um decreto para que ele assine proibindo que qualquer pessoa na região sirva a outro Deus, clame a outro Deus, peça a outro Deus, a não ser ao rei Dário, ao rei da Pérsia, durante 30 dias. E aí o rei Dário, acometido por vaidade, se sentiu lisonjeado, talvez, não sabendo também que Daniel tinha esse costume, né, de orar tanto, de orar incessantemente por tantas vezes ao dia, de abrir a janela do seu quarto, voltada para Jerusalém e orar, ele assinou esse decreto. E aí, esses homens que instigaram o rei a assinar foram os mesmos homens que levaram para o rei aquilo que Daniel estava fazendo. Eles falaram, rei, o senhor não assinou um decreto que diz que ninguém podia adorar outro Deus, falar com outro, pedir a outra pessoa, a outro Deus, algo durante 30 dias? E o rei, em sua vaidade, disse sim. Aí eles disseram, pois Daniel, ele se ajoelha, ele se dobra diante de outro rei, diante de outro Deus todos os dias, e ele não faz caso do teu decreto. E segundo as nossas leis, se alguém não faz caso do nosso decreto, nós temos que jogá-lo na cova dos leões. E aí nós temos o versículo 14 que diz, ouvindo o rei essas palavras, quando o rei ouviu isso, eu imagino o rei caindo em si, dizendo, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Contextualizando. E aí a palavra diz assim, que ele ficou muito penalizado, ele ficou entristecido a favor de Daniel. E ele propôs dentro do seu coração, ele tomou para si a vontade de salvá-lo, mas nem mesmo o rei podia ir contra uma lei, nem mesmo o rei podia ir contra um decreto que ele mesmo tinha assinado. E aí ele ficou, o versículo diz que ele ficou até o pôr do sol trabalhando para salvá-lo. Então imagina o rei chamando ali, contextualizando, né? Chamando juízes, advogados, entendedores dos decretos de leis, contextualizando. Imagina o rei fazendo uma grande comissão de entendidos para dizer, olha como é que a gente pode achar uma brecha nessa lei, como é que a gente pode abrir caminho para livrar Daniel. Mas não tinha. Ele buscou até o pôr do sol e não achou. E aí, não achando, a gente vai lá para o versículo 16, ele não achando maneira de salvar Daniel, sendo ele o rei mais poderoso, ele estava de mãos atadas, ele estava limitado pelo próprio poder dele. E aí, no versículo 16, ele se rende, não tem o que fazer, e ele fala, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E o rei falou a Daniel, dizendo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, a ele quem te livrará. O rei está dizendo aqui, Daniel, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu fiz o que eu podia. Eu movi aqui a terra, tudo que estava ao meu poder, ao alcance da minha coroa, para te livrar. Mas eu, com todo o poder que tenho, não posso te ajudar, não posso salvar a tua vida. Eu, com todo o poder que tenho aqui, não consigo fazer nada para te ajudar. E olha que eu tentei. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Só que aí ele continua e fala, mas tem um maior do que eu. Tem alguém que pode mais do que eu. Tem alguém cujo poder não é limitado. Tem alguém cujo poder é ilimitado, é eterno. E esse alguém, Daniel, é o Deus a quem tu serves. E Daniel confiava. E aí a gente vai lá para o versículo 20 que diz assim, e chegando à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar da boca dos leões? E aí a gente vê aqui ele dizendo, né, Daniel, será que o Deus pode te livrar? Será que o teu Deus te livrou da cova dos leões? Ele só podia entender, ele só podia esperar que Deus o fizesse. Porque bem sabemos nós, irmãos, que se Deus fizer, ele é Deus. Assim como diz o louvor, né?
Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então Deus pode te livrar da tua dor, Deus pode te livrar da tua tristeza, Deus pode te livrar de uma perda. Mas se ele fizer, ele é Deus. E a gente também não pode esquecer que se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele é Deus livrando Daniel da cova dos leões. Mas se a palavra nos dissesse que Daniel foi consumido pelos leões, que Daniel foi estraçalhado dentro da cova dos leões, a gente também tinha que dizer, ele é Deus que permitiu. Porque Deus, meus irmãos, ele não é Deus apenas para o amor, como é pregado muito hoje em dia, né? Que Deus é amor. Meus irmãos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E como eu falei no vídeo de ontem, a gente colhe o fruto justo. A gente colhe a justiça daquilo que nós plantamos. E Deus não deixa de ser Deus porque o teu problema não foi resolvido, porque a tua dor não foi sarada, porque o teu medo não foi repreendido. Deus não deixa de ser Deus por isso. Deus é Deus em todas as circunstâncias. Mas voltando aqui para a palavra, a gente vê aqui no versículo 22, Daniel respondendo. E Daniel diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também diante de ti. Não tenho cometido dano algum. E aqui, olha, a gente viu anteriormente que aqueles servos invejosos queriam achar defeito em Daniel para acusá-lo mediante a lei e os decretos da Pérsia, e não encontraram. E aí foram buscar cascaviar defeito em Daniel mediante as leis da nação de Daniel, que era Jerusalém. E também não acharam, mas criaram um meio de fazer Daniel ir contra os dois ordenamentos, né? As duas leis de dois países, porque lá em Jerusalém era lei a adoração. E lá na Pérsia eles queriam colocar que somente o rei podia adorar. Então eles fizeram um decreto onde Daniel pecasse, entre aspas, contra as duas nações simultâneas, que foi o decreto da não adoração a outros deuses pelo período de 30 dias. Então Deus viu que isso não foi crime cometido por Daniel. Deus teve Daniel por inocente. E assim foi feito. Daniel foi visto diante de Deus como um homem puro, íntegro e inocente. E Daniel foi livre da boca dos leões. Aqui a palavra diz que o Senhor mandou um anjo fechar a boca do leão. Eu imagino Daniel descendo naquela cova. Eu imagino Daniel chegando lá embaixo, os leões com a boca travada. Os leões ferozes, mas não podiam atacar. Leões com fome, mas não podiam comer. E imagina a noite de Daniel, né? Eu, contextualizando, se a gente fosse Daniel, a gente não ia dar um pio ali dentro para não estressar o leão, né? Mas eu imagino até Daniel, assim como Paulo e Silas na prisão, cantando e louvando ao Senhor. Eu imagino até Daniel nessa cena. Porque essa palavra aqui poderosa nos diz que foi assim que aconteceu. Que Daniel foi jogado numa cova com leões famintos. Mas Daniel foi livre pela mão de um que era mais poderoso do que o rei Dário, porque o rei Dário fez o que podia fazer para livrar Daniel. Mas só quem pode ir aonde a mão do homem não vai é Deus. Não há ninguém, meus irmãos, mais poderoso do que Deus. E eu não sei qual é a cova, não sei qual é o leão, não sei quantos leões estão querendo te consumir, estão querendo te devorar. Mas eu sei, meus irmãos, que mediante muita oração, mediante comunhão, mediante busca, assim como Daniel, nós também venceremos esses leões. Deus também enviará o seu anjo, assim como enviou, para nos livrar da boca dos leões. Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, continuamente conosco para nos livrar da cova dos leões, para nos livrar do devorador, daquele que traga. E o Senhor, o Deus de Israel,
Jesus Cristo, seu Filho, cujo qual está à direita do Pai, é quem nos livra dos leões, dos Golias e de todos os adversários que teremos. Porque nós, buscando a Deus, temos nele a firme certeza que nós seremos verdadeiramente livres e salvos, e nenhuma cova, nem um leão, nem um sepulcro irá prender quando a voz do Senhor nos chamar para fora. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, Pai querido, Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi plantada no meu coração. E eu te peço que essa palavra seja plantada, Senhor, em milhares de outros corações por aí. Que essa palavra, Senhor, chegue aonde tem que chegar. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, vá e faça o que Ele é aprovido fazer. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, floresça, Senhor Jesus, e dê muitos frutos nesses corações, Senhor. Que o Senhor possa fertilizar, Senhor, essas terras, Senhor. E que essa semente cresça diariamente, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que assistir esse vídeo. Guarda, Senhor Jesus, a vida de cada um dos teus servos. Livra-nos, Senhor Jesus, de todos os leões, Senhor, armados contra nós pelos inimigos, Senhor. E nos faz andar em segurança na tua presença. É assim que eu te oro, é assim que eu te peço e por tudo te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.